Luís Gonzaga é o terceiro dos 7 povos. Começamos em São Borja, 1682, depois São Nicolau e São Luís Gonzaga em 1687. São Luís Gonzaga não é nem mais importante nem menos importante que qualquer um dos 7 povos, mas São Luís Gonzaga tem alguns personagens históricos vinculados a esta cidade, a este pueblo, que são destaques. Um deles, que é o que nós vamos falar agora, é o maior destaque. Aliás, é o maior destaque das missões jesuíticas dos hoje os 7 povos. Talvez seja o maior destaque dos 30 povos, e retirando padres como o Padre Sepe e outros, é sem dúvida o índio mais conhecido do Brasil e da América. Trata-se de José. Falando esse nome, quem é José, né? José Tiaraju. Cepé Tiaraju, que não é pouca coisa. Cepé é herói do Rio Grande do Sul e é herói brasileiro, está no panteão dos heróis. Não é fácil ser herói de um país. E o Cepé tem uma peculiaridade, já vamos contar um pouquinho da história dele. O Cepé não era brasileiro. Como ser herói de um país, tu não era daquele país? Ah, mas não tinha Brasil. Mas Cepé vivia num pueblo espanhol. Então, nem português era. Agora, os feitos deste rapaz, e já vou explicar por que ele é rapaz, são muito grandes para nós aqui, hoje, nas missões, hoje Rio Grande do Sul, hoje Brasil. Primeiro porque rapaz, né? Nós não sabemos exatamente o local de nascimento de Cepé. Presume-se que seja São Luís Gonzaga, por tudo que a história nos traz, né? As pessoas vêm falando isso desde sempre, mas não há documentação. Mas também não se sabe de onde fala-se de Cepé a partir do momento que ele se engaja na Guerra Guaranítica, que é 1754. E aí ele está em São Miguel, ele é alferes, ele é militar, então a expertise de Cepé era mesmo defesa, ataque, proteção, armas, estratégias. Então por isso que ele se destaca na Guerra Guaranítica. Cepé provavelmente na guerra tinha em torno de 30 anos, né? Calcula-se entre 30, talvez 40, mas por sua jovialidade, por sua força, né? Alguns historiadores vão trazer até um pouco menos de 30. Mas nós acreditamos que menos de 30 era uma idade muito baixa ainda para ele ter esse destaque todo, né? Então vamos deixar ele aí 30 e poucos anos, um rapaz. Cepé aparece quando, em 1754, as tropas portuguesas, em conflito, já na Guerra Guaranítica com os Guaranis, assassinam Dom Alejandro. Alejandro era o índio chefe das milícias, dos grupos armados que lutavam contra os portugueses. No Rio Pardo, não na cidade de Rio Pardo, até porque essa cidade ainda não existia, mas no Rio Pardo. As tropas portuguesas avançando em direção às missões e os índios se destacando para ir defender. De São Luís Gonzaga vão importantes índios, inclusive um que nós vamos falar também nesse episódio, que é Crisanto Nerando, e os luisistas são responsáveis por, lá no local, construir um forte. Mas onde é que entra Cepé? Dom Alejandro é morto, e os índios então, em combate, os índios se reúnem e dizem, mas e quem agora que vai chefiar o grupo, né? Então, Cepé, que era o subcomandante das tropas vindos de São Miguel, os miguelistas, Cepé é, então, levado ao posto de comandante daquele grupo que luta lá. Em torno de 400 pessoas, mais ou menos. O exército português tem lá seus 1.000 e pouquinho. E ainda é um primeiro momento de estudo, né? No início da guerra, depois as tropas portuguesas vão recuar e a guerra retorna mais tarde. Cepé é preso. Como é que vai se dar essa prisão? Aí tem umas incógnitas em relação a isso.
Mas eu gosto da versão Guarani. A versão Guarani diz que os portugueses chamaram eles para negociar. Reúnam os líderes de vocês, deponham armas e vamos negociar. Vamos parar de guerra, dá para negociar. Por quê? Porque os portugueses vêm demarcar a área. Os portugueses não vêm matar Guarani. Eles vêm demarcar a área que era o objeto da troca com Espanha do Tratado de Madrid. E os índios, por sua vez, também não estão muito afim de matar português. Os índios treinavam defesa, principalmente, contra bandeirantes e contra outros grupos indígenas, como charruas, mas não era a guerra deles, né? Então eles vão negociar. São 54 Guarani que depõem armas e entram no acampamento português para negociar. No 54 está Cepé. Para surpresa dos índios, e essa é a narrativa dos índios, a narrativa portuguesa é um pouquinho diferente, mas é esse caminho, os índios são surpreendidos e rendidos e presos, os 54. Cepé, então, questiona o porquê daquilo, que os portugueses teriam mudado, né, a versão, a estratégia, o acordado, e lhe é dito, então, que não tem o que fazer. Mas ele oferece cavalos em troca da liberdade dos companheiros. Ele disse que teria muitos cavalos, perto de 1000 cavalos, guardados próximos dali, e que ele poderia oferecer os cavalos em troca dos companheiros. Se tinha cavalo ou não tinha, nós não sabemos. Fato é, então, que Cepé sai escoltado no início da noite por guardas portugueses e ele foge. Até hoje, ainda hoje, a fuga de Cepé é um pouco estranha, porque ele sai a cavalo, ele sai amarrado com as mãos para trás, o cavalo dele puxado, e daqui um pouco ele se desamarra, assume o comando do cavalo e foge desse grupo, né? Mas o fato é que ele realmente foge. Portugal e Espanha mudam a estratégia e resolvem então unir seus exércitos, e aí nós passamos de 3.000 homens. Por quê? Porque numa primeira tentativa de combate com os exércitos de Portugal e Espanha separados, não funcionou, eles não conseguiram. Eles não conseguiram invadir as missões. Por N motivos, porque encheu o rio, enfim, mas não deu. Eram poucos homens, não era o objeto, eles não contavam com a reação de índios e acabou então que eles recuam para Rio Pardo e reconstroem essa caminhada os exércitos unidos pelo sul do atual Rio Grande do Sul. E a ideia, então, é vir até as missões, e eles vêm, e essa é a Guerra Guaranítica, que nós já contamos, mas o que importa é Cepé. E aqui tem um negócio que às vezes não se acha em livro, que é o formato do combate. Nenguiru vem de Concepción, hoje Argentina, e é o líder do exército Guarani, porque tinha uma expertise muito maior em combates. Já era um militar mais experiente e tal. E Cepé assume um subcomando, se é que podemos falar assim, mas eles estavam pareados. Só que Cepé projeta uma guerra de guerrilha, porque Cepé logo nota que enfrentar nos moldes tradicionais os exércitos treinadíssimos de Portugal e Espanha não dá. Porque as armas são muito melhores, porque a proteção deles é muito melhor, porque as táticas são melhores, porque eles são muito mais numerosos, são o dobro em número. Então o que Cepé planeja? Vamos usar a guerrilha, vamos fazer ataques rápidos de surpresa, matam-se alguns e foge. E Cepé então separa um grupo para ele, Nenguiru concorda com isso, mas Nenguiru não abre mão de que haja uma batalha. Ele acredita que, como os índios são muito valentes, eles vão conseguir. Conhecem o terreno. Eles chegam a um acordo. Então Cepé separa um grupamento e vai à frente, vai na vanguarda dos exércitos de Portugal e Espanha, fazendo exatamente isso. Guerrilha, atacando de surpresa e fugindo, e vai conseguindo bons feitos. Preocupa. O nome de Cepé já ecoa nos exércitos de Portugal e Espanha. Que o Cepé é o índio que está matando eles na guerra e eles não conseguem pegar Cepé. Do nada, Cepé surge no meio do mato com homens, atacam e foge. Enquanto isso, os exércitos vão se organizando aqui, Guarani, o exército Guarani, e sai das missões. E aí, por que a guerra o combate final, a batalha de Caiboaté,
em São Gabriel, hoje o município de São Gabriel, é a estratégia dos Guarani. Eles saem das missões para evitar que mulheres, crianças, velhos e professores de história, eu vou me incluir, não participem da guerra. Esse pessoal não é para a guerra. A guerra são os homens jovens, muitos profissionais de guerra. E também para que o gado que nutre de proteína as missões seja preservado, porque as estâncias estão no centro do Rio Grande do Sul. Se esses exércitos avançam, vão pegando todo o gado, vai faltar comida nas missões. Então eles também pensam isso, porque estrategicamente pensando, vamos esperar eles aqui, mas não dá para esperar eles aqui. Os Guarani pensavam o quê? Vamos expor mulheres e crianças e vamos principalmente ficar sem alimentação. Vamos pensar nos 7 povos, 30 mil pessoas. Como que alimenta 30 mil pessoas? Hoje parece fácil, eu vou no açougue, eu vou no supermercado, mas não tinha isso. Quanto eu preciso de carne para 30 mil pessoas por dia? E se a guerra toma a proporção de 1 ano, 2 anos, 3 anos? E se os portugueses e espanhóis cercam as missões e não deixam vir? Então, pensando nisso, eles se retiram e o ICEPE segue o seu trabalho de fazer ataque surpresa. Num desses ataques, ICEPE vai perder a vida e a gente já sabe disso. O ataque é uma emboscada, eles deixam algum gado e uns soldados ali fazendo de conta que estavam descansando, enfim, desatentos. Os homens de ICEPE notam aquilo e chamam ele, então, olha, aqui tá bom para atacar, a gente vai pegar esse gado aqui e vai poder, o inimigo, então, atacar o inimigo. O ICEPE ataca, só que quando ele ataca esse pequeno grupo, sai da mata um grande grupo português. Não temos números, tá? Não temos números, mas calcula-se assim, coisa de uma centena de homens saindo de surpresa da mata. ICEPE, com essas dezenas de homens que tinha feito o ataque, é surpreendido, então não dá para conflitar, vão perder, eles resolvem fugir. Na fuga, o destino reservou para ICEPE um buraco, possivelmente de tatu, é isso que está escrito, inclusive, nos diários portugueses, tem documento. O cavalo dele cai, ele consegue ainda levantar, mas na hora do combate ele é atingido com uma lança e depois com um disparo de arma de fogo. Como que sabemos que é ICEPE? Primeiro porque ele trazia no cavalo com ele duas correspondências para a ICEPE, 2 correspondências dos padres para a ICEPE, então é ICEPE. Não basta isso, assim que os índios fogem e notam que o grande líder não veio, uma comitiva de guaranis vai até o exército português pedir o corpo de ICEPE. As narrativas portuguesas dos homens de Gomes Freire mostram que houve uma gigantesca comoção dos guaranis e que naquela noite eles passaram a noite toda com cânticos fúnebres e muito choro e que eles ouviam o lamento dos índios pela perda de ICEPE, que àquela altura, no intervalo entre os combates da guerra, havia sido então eleito corregedor de São Miguel. Corregedor é o prefeito. Imagina um prefeito, que é juiz e que é presidente da Câmara de Vereadores. O corregedor seria o cargo máximo de um índio num pueblo das Missões. Então o ICEPE naquele momento tomba. Pouquíssimos dias depois há o grande confronto na Batalha de Caiboaté, aonde os exércitos Portugal e Espanha vão enfrentar o exército Guarani. E aí não tinha muito o que fazer, Dura 1h30 a batalha, o ICEPE tinha razão. É um massacre, a gente chama de massacre, Porque não tem como. E hoje se aventa uma segunda possibilidade que seria o que nós temos. Seria uma proposta de ICEPE, algo que hoje pensa-se que talvez desse certo. O que ICEPE pensava? ICEPE pensava em retardar os combates, não lutar. Porque ICEPE era um homem à frente do seu tempo e ele sabia que essa coisa de Portugal e Espanha era muito tênue e que daqui a um pouco eles não iam mais querer os 7 povos. E a ideia de ICEPE era esperar
em cima do monte. Em cima do monte. Então tem que subir o Planalto para chegar nos Sete Povos das Missões. Vai subir, né? Para entender, tem Santa Maria da Boca do Monte. O que é a Boca do Monte? É o monte, né? A gente vem no Rio Grande do Sul e encontra um Planalto. E aí encontra o Planalto, tem que subir esse Planalto. O CPE calculou o quê? Para subir o Planalto vão levar alguns dias, com muita dificuldade para subir canhão, para subir arma, para subir mantimento. E aí, nesse momento, os Guarani atacariam de cima, jogando pedra, lança, flecha, impedindo essa subida e retardando a chegada de portugueses e espanhóis nos Sete Povos, até que os próprios países, as metrópoles Portugal e Espanha, resolvessem não querer mais. E que, de fato, depois não quiseram mais, né? O CPE tinha razão nisso, se isso é real. Por quê? Porque depois que eles ocuparam as missões, foram embora, deixaram tudo de novo e o Tratado de Madrid foi anulado. Ficou tudo como estava. Então, talvez o CPE teria profetizado que, se retardassem essa chegada por meses, ou por um ano, ou por anos, os exércitos voltariam e os Sete Povos permaneceriam. Até quando? Não sabemos. Mas, depois disso, este é o homem CPE. Hoje nós temos o mito CPE, e CPE, inclusive, a Igreja Católica já há um processo de aceitação de CPE, a possibilidade de ele ser um santo. Tem uma cidade chamada São Cepé, né? Não é pouca coisa. Cepé se tornou referência hoje para muita gente, não só para os Guarani. Esta terra tem dono, que é uma frase atribuída a ele, mas que há também alguns indícios que é uma frase anterior, mas se ele disse ou não disse isso, esta terra tem dono e não foi dada por Deus, etc., ela serve hoje para muita coisa. E Cepé hoje serve ainda como guia para povos guaranis, para nós missioneiros, para os gaúchos e brasileiros, porque Cepé é um herói desse povo todo. E bem ou mal, o que resta? Resta lutar. Lutar por aquilo que acredita. Cepé lutou, perdeu a vida, mas o legado continua. As missões cada vez mais são estudadas, vistas e lembradas. E Cepé, quer esteja onde esteja, ele deve estar sorrindo nessa hora.